Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. O ano era 1981. Minha família vivia no interior do Amazonas, em uma daquelas comunidades ribeirinhas onde as pessoas moram em palafitas altas por conta da cheia dos rios. Como de costume, criávamos animais embaixo das casas, e o piso de madeira permitia que observássemos as criações, que frequentemente se abrigavam ali durante as chuvas fortes. Com o tempo, o espaço embaixo da casa se transformou em um depósito para diversos fins. Eu tinha 22 anos de idade e era o irmão mais velho de 8. Como sempre, eu era o primeiro a levantar e saía para pescar no meio da madrugada, retornando pela manhã com peixes para o sustento da família e para vender. Meus irmãos e meu pai trabalhavam na lavoura. Frequentemente, eu e meu cunhado íamos pescar. Levantávamos por volta das 2h30 da manhã, encontrando-nos no Mataburro, a cerca de 2 quilômetros da beira do rio, onde as canoas e o barco de pesca ficavam. Tudo indicava que seria mais um dia comum de trabalho, mas naquela noite o silêncio era assustador. A lua iluminava boa parte do caminho. Ao encontrar meu cunhado, seguimos para o barco, levando uma garrafa de café e algumas bolachas. Passamos por algumas propriedades e chegamos perto de uma igreja que ficava à beira do rio, quando os cães dos moradores próximos começaram a latir desesperadamente, como se estivessem lutando com algum animal. Falei para o meu cunhado que era melhor apressarmos o passo, pois precisaríamos passar por ali. Foi então que avistamos algo negro, parecido com um bezerro, brigando com os cachorros no terreno da igreja. Cada vez mais cães chegavam, mas o lobisomem, que de repente ficou de pé, os lançava para longe com facilidade. Meu cunhado, que carregava uma espingarda, me puxou para que nos abaixássemos. Ficamos observando, perplexos, a luta de um lobisomem com os cães por alguns minutos. Era difícil acreditar que aquilo era real. Uma mistura de medo e fascínio nos paralisava. De repente, meu cunhado decidiu que iria abater o animal. Ele preparou a espingarda enquanto eu pensava em como fugir e onde nos esconder caso o lobisomem viesse atrás de nós. Estávamos a cerca de 250 metros do barco de pesca, e seria lá que tentaríamos nos proteger. Quando meu cunhado mirou, o lobisomem pareceu perceber nossa presença, ficando de pé e olhando diretamente para nós. Seu tamanho era imponente, facilmente com mais de 2 metros de altura, e seus olhos brilhavam como brasas, entre o amarelo e o vermelho. Nesse instante, o tiro ecoou e eu comecei a correr em direção ao barco. Ao ouvir um uivo misturado com um grito arrepiante, meus instintos me empurraram ainda mais rápido. Chegando ao barco, escorreguei na lama, caindo ao lado dele. Meu cunhado, que vinha logo atrás, me puxou para dentro do barco. O lobisomem, com passos rápidos, já estava próxima. Tentei me levantar, mas estava coberto de lama. Então, ela pisou com força na minha perna esquerda, e o som do osso quebrando me fez urinar de dor e medo. Achei que seria meu fim. Foi quando ouvi outro tiro, disparado à queima-roupa. O lobisomem cambaleou para trás, dando alguns passos incertos. Meu cunhado me arrastou para a sala de máquinas do barco, e enquanto eu gemia de dor,
Ele segurava a porta com todas as forças. A tranca era frágil e sabíamos que poderíamos morrer ali. Ficamos quase 40 minutos ouvindo o lobisomem caminhar acima de nós, tentando encontrar uma forma de entrar. Do alto do barranco, os cães ainda latiam para ele. Permanecemos no escuro até o amanhecer. Quando finalmente o lobisomem foi embora, meu cunhado saiu para buscar ajuda. Os moradores próximos disseram que haviam ouvido a briga e os tiros, mas ninguém teve coragem de sair de casa. Era junho, e essas coisas sobrenaturais costumavam acontecer mais durante a quaresma. Fui levado a uma cidade vizinha para engessar a perna. No caminho, contei tudo aos meus pais, mas eles não acreditaram. Achavam que eu havia inventado a história para justificar o acidente. Mas os fatos eram claros. Os cães machucados, a porta da sala de máquinas com marcas de unhas e o sangue no assoalho. Os vizinhos também haviam escutado tudo. Após alguns dias, coisas estranhas começaram a acontecer em nossa propriedade. Animais apareciam mortos e marcas de patas grandes surgiam sob a casa. Meu pai decidiu reforçar as portas e montou uma tocaia. Todos ficamos em alerta e naquela madrugada, por volta das 4 horas, os cães começaram a latir novamente. Meu pai avistou o lobisomem saindo da mata, se aproximando do galinheiro. Ele me chamou e, junto com meu irmão, atiramos nas costas do lobisomem, que fugiu. Embora o lobisomem tenha sumido, o medo permaneceu. Pouco tempo depois, um homem foi encontrado morto à beira do rio, e todos acreditavam que ele era o lobisomem. Anos depois, vendemos tudo e nos mudamos para outra cidade. Certo dia, meu marido e eu estávamos passando uma noite em uma ilha aqui no Brasil. Essa ilha não possui postes de luz nas praias, e a pouca iluminação vem das pousadas, restaurantes e pequenos estabelecimentos. Assim, quando anoitece, é necessário se locomover com lanternas. No entanto, a escuridão nunca foi um problema. A ilha é super segura e exclusiva. Nunca ouvimos relatos de invasão, roubo ou outras coisas que acontecem nas cidades. Quando anoiteceu, decidimos sair para jantar e depois dar uma volta em uma das praias próximas ao restaurante. Após o jantar, já com as lanternas ligadas, seguimos pela trilha em direção à praia. No caminho, nos assustamos ao perceber que havia algum animal na mata, bem próximo de nós, fazendo barulhos. Eu, que não sou nem um pouco corajosa, saí correndo na direção do restaurante. Meu marido veio logo atrás, tentando me acalmar e pedindo para que eu parasse de correr. Com muito carinho, ele disse que estava tudo bem, que pelo som devia ser um animal pequeno como um lagarto e que não precisaríamos desistir do passeio. Ainda um pouco desconfiada, mas mais tranquila após o consolo dele, voltamos para a trilha em direção à praia. Passamos pelo mesmo lugar e não ouvimos mais nenhum som. Após alguns minutos, chegamos à praia. A noite estava linda, quente, com uma brisa suave do mar. O céu sem iluminação artificial nos permitia ver várias estrelas. A única luz visível vinha de um restaurante distante, na beira da praia. O restante era apenas escuridão, cercada de vegetação. Meu marido e eu estávamos felizes, em um clima romântico, rindo e indo em direção ao mar para molhar os pés. Foi então que tudo mudou. Ouvimos um grito repentino, como um murro seco. Não parecia ser de dor ou sofrimento, apenas um som forte que nos assustou. Impossível ver algo naquela escuridão, mesmo com as lanternas. O grito parecia ter vindo de longe, então tentamos nos acalmar. Mas logo em seguida, ouvimos um assobio
como se alguém estivesse chamando um cachorro também distante. Imaginamos que poderia ser algum morador da ilha chamando seu cão perdido. Apesar de tentarmos ignorar, ficamos com aquela sensação de alerta. Foi quando, ao longe, avistamos uma sombra. Algo escuro correndo na beira do mar. Ouvíamos o som das patas, como se fosse um cachorro, mas ao mesmo tempo nos perguntávamos como um cachorro poderia correr tão rápido e parecer tão grande. Foi nesse momento que percebemos que estávamos em perigo. Aquele ser, que até então achávamos ser um cachorro, começou a correr em nossa direção. Em poucos segundos, aquilo que estava do outro lado da praia se aproximou, como se quisesse nos encurralar. Ficamos assustados e começamos a andar rapidamente em direção ao restaurante mais próximo. Gritávamos, na esperança de que o dono do cachorro nos ouvisse. Iluminamos ao nosso redor com as lanternas, mas não conseguíamos ver nada, apenas ouvir o som daquele ser se movendo. O pânico tomou conta de nós. Comecei a rezar sem parar enquanto meu marido me puxava pelo braço, tentando correr. A criatura se movia com uma rapidez assustadora. Mesmo estando tão perto, não conseguíamos ver sua forma claramente. Apenas sabíamos que era enorme e corria sobre 4 patas. Ouvíamos sua respiração ofegante e o som de algo pesado correndo atrás de nós. Por mais que corrêssemos, ficou claro que não conseguiríamos escapar. Aquilo era muito mais rápido que nós. Quando meu marido percebeu que a situação era crítica, decidiu enfrentar o animal. Estávamos quase chegando ao restaurante e gritávamos por ajuda. Foi então que algo ainda mais bizarro aconteceu. Quando o primeiro feixe de luz do restaurante nos alcançou, aquela criatura que estava nos cercando mudou de direção e correu de volta para a beira do mar. Em uma demonstração de força e velocidade, voltou a correr em nossa direção, cruzando uma distância em segundos que levaríamos 1 minuto para percorrer. O som de seus passos se aproximava e a respiração da criatura estava cada vez mais perto. Meu marido me puxou para trás dele, apagou a lanterna e se preparou para o ataque. Fechei os olhos esperando o pior. No entanto, não ouvimos o som daquele ser caindo no chão. De repente, da escuridão, surgiu um homem, todo molhado, usando apenas uma bermuda. Ele passou correndo por nós, como se não existíssemos, e desapareceu na mata. Olhamos para trás e as pessoas no restaurante pareciam não ter visto nem ouvido nada. Meu marido e eu nos olhamos, em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Após alguns momentos, começamos a questionar. O assobio, o som do trotar, o rosnado da criatura. Tudo parecia irreal. Chegamos à conclusão de que aquilo que vivemos não era algo deste mundo, mas sim era um lobisomem. O ano era 1989 e a cidade era pequena. Naquela época, era só mato. As casas ficavam longe umas das outras e ninguém se atrevia a andar pelas estradas depois que o sol se punha. Diziam que uma fera aterrorizava todo mundo. Laura tinha 22 anos e estava animada para ir à festa da amiga Luana. Ela saiu de casa às 4h30 da tarde, esperando chegar antes do anoitecer, e ficaria por lá até a manhã seguinte. Sua mãe a advertiu para tomar cuidado e não falar com estranhos pelo caminho. Laura saiu de casa feliz, com um simples vestido branco e sua bicicleta, levando o presente da amiga. No caminho, encontrou Silvia, que também estava indo para a festa. As duas conversaram e trocaram risadinhas, comentando como o irmão de Luana era bonito. Quando chegaram à casa da amiga, festejaram até às 10 horas da noite. Os pais de Luana levaram algumas garotas até suas casas, mas Laura e Silvia ficaram na festa. A família de Luana criava animais como porcos, vacas, cabras e galinhas. De repente,
ouviram um estrondo vindo do galinheiro. Todos se assustaram e Luana chamou pelo irmão. Pedro, pare de brincar. Pedro saiu do quarto e respondeu: Eu não fiz nada. Laura sentiu o estômago embrulhar de nervosismo. Se não era Pedro pregando uma peça, quem seria? Outro estrondo ecoou, desta vez seguido pelo alvoroço das galinhas. Algum ladrão de galinhas? Sugeriu Luana. Sílvia interrompeu. Dizem que é um lobisomem. Já foi visto lá na praia. O barulho só aumentava e parecia que o que quer que estivesse lá estava lutando com as galinhas. Pedro, impulsivo e destemido, decidiu que iria enfrentar a criatura, fosse homem ou lobisomem. Ele correu até o quarto dos pais e pegou a espingarda do pai. Luana tentou impedi-lo, mas ele não a ouviu. Laura, curiosa e assustada, decidiu ir junto para testemunhar o ato de coragem. Sílvia ficou com Luana. Pedro, com a arma em punho, e Laura o seguiram até o galinheiro. A pequena estrutura de madeira estava cercada, mas a fera já estava do lado de fora. Era uma criatura horrenda, de estatura alta, pelagem marrom clara, pernas longas e braços ainda mais longos. Parecia que o corpo estava arqueado, todo sujo de sangue, segurando uma galinha em cada pata dianteira. Sem pensar duas vezes, Pedro atirou, mas o tiro errou o alvo. A fera jogou uma das galinhas contra Pedro, e Laura gritou quando a ave sem cabeça caiu aos seus pés. O lobisomem voltou a entrar no galinheiro, e as galinhas recomeçaram o cacarejo frenético. Pedro entrou também, e desta vez acertou o lombo do bicho, que guinchou e atirou outra galinha decapitada contra ele. Entra! Gritou Pedro para Laura, e ela obedeceu de imediato. O lobisomem deu um salto por cima de Pedro, destruindo parte do teto do galinheiro, e correu em disparada para dentro do mato, com Pedro em seu encalço. Ninguém dormiu naquela noite. Quando os pais de Luana chegaram, 1 hora depois, as garotas contaram tudo. Damião, o pai de Pedro, ficou furioso com a imprudência do filho e foi atrás dele. Na manhã seguinte, Damião e Pedro voltaram por volta das 7 horas. Pedro contou que o lobisomem se transformou em um velho pequeno e peludo, com unhas grandes e dentes podres. O pai queria voltar para casa, mas Pedro ficou vigiando o homem-lobo durante toda a madrugada. Ele estava cheio de feridas, suspirava profundamente e parecia à beira da morte. Pedro e Damião deixaram o homem lá no meio do mato, rezando para que ele morresse. O lobisomem havia matado 20 galinhas, todas decapitadas, mas o corpo de cada uma estava intacto. E depois daquele dia, nunca mais se ouviu falar de lobisomem nos arredores de Montigo. Era um dia de inverno em São Lourenço da Serra, interior de São Paulo. A tarde estava nublada e excepcionalmente fria, com a temperatura atingindo 11 graus às 3 horas. Eu, como sempre, amava esse clima europeu e saí de casa agasalhado para dar uma volta. Adoro andar no frio. Chamei alguns colegas para ficarmos na rua, mas apenas 2 toparam, já que os outros preferiram ficar em casa, debaixo das cobertas. Fomos para a praça, conversamos e passeamos até que por volta das 6 horas da tarde decidimos ir para a casa do Márcio, que estava sozinho, pois seus avós estavam no sítio. Compramos pão, presunto e mussarela, fizemos lanches e ficamos jogando conversa fora. Quando fomos ver a hora, já eram 10 da noite. O Lucas ficou pálido e disse que sua mãe iria matá-lo, então foi correndo para casa, que era ali perto. Não nos preocupamos, porque a casa dele era perto. Eu fiquei com medo, mas também com preguiça de voltar para o sítio, pois já estava muito escuro e gelado. O frio era tanto que saía fumaça de nossas bocas. Decidi dormir na casa do Márcio e peguei o celular para avisar meus pais. Quando vi,
havia 18 chamadas perdidas e mais de 20 mensagens perguntando onde eu estava e mandando eu voltar para casa desde as 5 da tarde, quando minha mãe enviou a primeira mensagem. Achei estranho, pois meu celular não estava no silencioso e ele não vibrou ou emitiu qualquer som. Liguei para minha mãe e avisei que ia dormir na casa do Márcio. Ela ficou aliviada, mas também zangada porque eu não havia respondido antes. Disse que eu ficaria sem celular e sem sair por um tempo por tê-la preocupado tanto, mas concordou que era melhor eu dormir lá, já que sair naquela escuridão e frio às 10 da noite não era uma boa ideia. Decidimos assistir a Harry Potter e o tempo foi passando. Quando nos demos conta, já era 00:37. Ainda era cedo para nós, então colocamos vídeos de Tente Não Rir, que adoramos. Mas, de repente, um barulho alto nos deu um baita susto. Algo havia caído lá fora. Fui verificar e vi que o sino dos ventos dos avós do Márcio havia arrebentado e caído no chão. O sino, que tinha pombinhas azuis, estava quebrado. Quando me levantei, olhei para a rua instintivamente. A casa do Márcio não tinha muro, apenas um portão de ferro que permitia ver tudo. Meu coração parou ao ver uma criatura horrível e estranha. Ela estava de lado, então não consegui ver os olhos ou o rosto direito, mas tinha um focinho que parecia uma mistura de cachorro, porco e chimpanzé, com caninos protuberantes e afiados. As orelhas eram enormes e caíam abaixo da boca. A criatura era corcunda, com as patas parecendo estar viradas para trás, coberta por pelos negros e grossos, mas com algumas partes falhadas. Era enorme, quase do tamanho de um cavalo, mas não se parecia com nada que eu conhecesse. O bicho fazia movimentos estranhos, girando a cabeça e mostrando os dentes para o nada. Fiquei paralisado de medo. A coisa parecia respirar em sincronia comigo, e o vapor de nossas respirações saía ao mesmo tempo. Por um momento, não sabia dizer quem era quem. Quando essa sincronia estranha se quebrou, um vento gelado entrou pelo meu casaco, trazendo-me de volta à realidade. Voltei para dentro de casa lentamente, sem dar as costas para a criatura. O Márcio estava me observando pela janela e gesticulava para eu entrar, mas sem fazer barulho. Minha mão tremia tanto que os sinos dos ventos que eu segurava faziam barulho. O bicho olhou direto para mim, seus olhos grandes e vermelhos cheios de ódio. Ele me viu e me odiava. Num impulso, corri para dentro e tranquei a porta. O Márcio perguntou o que era aquilo. Eu não sabia responder. Só consegui fazer sinal para ele ficar em silêncio. Logo ouvimos o barulho pesado da criatura pulando o portão e caindo no quintal. Passos pesados rondavam a casa e a respiração ofegante se aproximava das janelas e portas que começaram a ser empurradas com força. Corremos para o banheiro, que tinha uma pequena janela bem no alto, e trancamos a porta. A criatura parecia saber onde estávamos, pois acompanhava nossos passos do lado de fora. A respiração pesada e fétida chegava até nós pela janelinha. Quase desmaiamos de medo. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o bicho deu um uivo tão alto que pensei que fosse quebrar os vidros. Em seguida, o som dos passos indicou que ele havia pulado de volta para a rua. Não conseguimos dormir. Pegamos nossos celulares e vimos que ainda era 1 da manhã. Colocamos orações na TV e lemos a Bíblia online. Não contamos a ninguém o que aconteceu, com medo de atrair a criatura de volta. Mas de uma coisa temos certeza: o lobisomem existe.